Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula de Todos Bem no Enem, nós vamos trabalhar com função do primeiro grau, analisando aí um gráfico que trabalha com custo, venda, ponto de equilíbrio, tá legal? Não esqueça de no final do vídeo deixar seus comentários para nós podermos melhorar a qualidade do nosso trabalho e também não esqueça de compartilhar com seus amigos, tá legal? Bom, o exercício diz o seguinte, olha, uma indústria fabrica um único tipo de produto e sempre vende tudo o que produz. O custo total para fabricar uma quantidade Q de produtos é dada por uma função simbolizada por CT, enquanto o faturamento que a empresa obtém com a venda da quantidade Q também é uma função simbolizada por FT. O lucro total, LT, obtido pela venda da quantidade Q de produtos é dada pela expressão LT igual a FT menos CT. Considerando-se as funções FT e CT como faturamento e custo, qual a quantidade mínima de produtos que a indústria terá de fabricar para não ter prejuízo? Então aqui nós temos o seguinte clássico, né, de produção e venda. Então o ideal seria, primeiro você entender isso, que quando você vai comprar alguma coisa, você não está preocupado com quanto a pessoa pagou, nem o lucro, né, que ela está obtendo ali. Você quer pagar o mínimo possível. Porém, antes de vender, você tem que pensar nisso, né? Se você comprou por um certo produto, você vai colocar um valor um pouco a mais em cima do que você pagou para vender. E essa diferença é o lucro, ou seja, é a diferença entre o preço da venda e o preço de custo. Por isso o exercício aí, ele fala isso para você, mas isso aqui é um princípio de finanças mesmo, tá? O lucro é a diferença entre o preço da venda e o preço de custo. E aí, quando você vende apenas para cobrir os custos, você tem lá um ponto de equilíbrio, ou seja, quando o lucro é zero, quando você vendeu para pagar as contas, né, no final do mês aí, que vem de acordo com a sua empresa, certo? Então é importante aqui que nós temos a função custo, que é 2Q mais 12, correto? O faturamento, que é a receita, que é 5 vezes Q, correto? Que entra ali na hora que você está vendendo. E nós sabemos que a receita aqui, né, é exatamente isso que é faturamento e a receita, no mesmo sentido, sinônimo, tá, pessoal? E o lucro é a diferença entre o faturamento e o custo, ou a receita e custo, tá bom? Bom, ponto de equilíbrio, então, é a quantidade mínima necessária para você cobrir os seus custos. Lucro zero. De um modo geral, nós podemos representar isso através de um gráfico. Então, nós temos aqui o azul, né, que é a receita, representando uma receita. Nós temos aqui esse gráfico de custo e ali o ponto de equilíbrio é exatamente aqui no meio, onde cruza aqui essas duas retinhas. São representação gráfica dessas funções, tá? E normalmente é assim. Esse ponto aqui é chamado ponto de equilíbrio. Então, no eixo horizontal nós temos a quantidade, exatamente isso que ele quer saber. Qual é a quantidade mínima para o lucro ser zero? Combinado? Então, nós temos aqui um clássico sistema de equações do primeiro grau, onde você vai igualar as duas equações, porque quando o faturamento for igual ao custo, o lucro é zero. Então, igualando as duas equações, as duas funções que vamos transformar em equações, nós temos isso aqui, ó, o faturamento 5Q e o custo 2Q mais 12. Igualou? Agora é só resolver, né? Aqui é mais 2Q, passa para cá, resolve, fica 3Q por 12, 3 vezes 4 que dá 12, o 3 está multiplicando, passa dividindo, correto? Então, Q igual a 4, então a quantidade mínima é 4 produtos, né, que você tem que vender para que o seu lucro seja zero, ou seja, o ponto de equilíbrio desse exercício aqui, dessa situação gabarito D. Tá bom? Então, um exercício clássico de venda, custo, lucro, ponto de equilíbrio. O importante é você entender esses conceitos, também fica fácil para você resolver os próximos exercícios. Combinado? Conte conosco, bons estudos e até a próxima aula. Tchau!